Olá, meus lindos! Vamos agora conhecer uma outra parte da nossa matemática. Vamos estudar e aprender um pouco mais sobre fração. É uma delícia aprender fração. Você vai ver como é simples. Primeiro, dá uma olhadinha nesta imagem que está na sua apostila de matemática, na página 47. Eu quero que você perceba nessa imagem que tem 4 pessoas aí falando e fazendo, tomando atitudes ainda relacionadas com a fração. Para que você perceba que a fração, ela também faz parte do nosso dia a dia. Constantemente estamos fracionando, estamos dividindo. Então, fracionar, ou então fração, é o mesmo que divisão, que dividir. Tirar um pedaço, dividir em partes iguais. Vamos dar uma olhada para ver esses exemplos. Leia comigo aí na sua página ou aqui pela imagem que eu deixei aqui em nossa lousa. Vamos conhecer as frações. Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupas. Olha o que ele diz. Ele chega para o vendedor e diz: preciso de 3 pedaços de meio metro desta tábua, por favor. Então, ele precisa cortar aí 3 pedaços, todos do mesmo tamanho, com meio metro. Então, aí, a gente pode dizer que existe uma fração nesse exemplo. Vamos ver o outro exemplo da Edith, que faz pães para vender? Ela diz assim: para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. De 1 quilo, ela vai usar a metade da farinha. Ela está fracionando a quantidade da farinha, está dividindo. No outro exemplo, a gente tem o Horácio, que trabalha em uma fábrica de suco de uva. E ele grita pedindo o quê? Alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Olha só, aqui ele está falando de algo que é líquido. A metade, ele também quer uma parte apenas do líquido do suco de uva. E por último, nós temos a Heloísa, que é secretária em uma clínica médica. E ela diz assim: se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Aqui ela também está fracionando, só que não é mais uma coisa líquida. É o tempo, a hora. E ela está falando em meia hora, que é a metade de 1 hora. Nesses 4 exemplos, a gente viu que o Eliseu, ele se referiu à madeira, que é um objeto, que é uma coisa pegável. Ela é firme, é dura, certo? Então, ela pode ser dividida. Já em metros, inclusive. Já no exemplo da Edith, dos pães, ela está falando de algo diferente da madeira. Não pode falar de metros. Aqui ela fala de quilos, certo? Então, ela está falando de algo que pode ser dividido como massa. Já o Horácio fala de algo que pode ser dividido, que é líquido. E a Heloísa está dividindo aí o tempo. Veja que em todos esses 4 exemplos aqui, foi possível dividir em partes iguais. Tanto a madeira, quanto a farinha, o suco de uva e a hora. Aqui, esses 4 exemplos foram fracionados. O que quer dizer isso, Pro? Quer dizer que foram divididos em partes iguais, certo? Veja agora a próxima imagem que está no seu livro na página 48. Olha só. Representando o que o Eliseu e a Edith, o Horácio e a Heloísa estavam falando, a gente pode representar essa divisão de partes iguais com números. Olha só aí, né? No exemplo que está no retângulo rosa. Eliseu quer tábuas de meio metro. Então, meio metro pode ser representado assim. 1 em cima e a barrinha embaixo 2. Em cima, o número de cima quer dizer numerador e o de baixo denominador. Depois desse exemplo que a gente está observando, eu vou mostrar
direitinho essa questão dos números e da posição deles e o que eles representam, tá bom? O outro exemplo, laranja, do Horácio, quando ele pede as garrafas, meio litro, foi representado com o número 1 e embaixo o número 2, quer dizer meio ou metade. A mesma coisa com a Edith lá dos 2 pães pequenos, também foi representado com o número 1 e embaixo o número 2, que quer dizer meio, metade, ou você pode ler também como 1/2. E a Heloísa, quando fala da hora, também foi representado 1-2, que quer dizer meio, meia, de meia hora, ou 1/2, certo? No seu livro diz assim, acompanhe comigo essa leitura e faça um destaque. Essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária, ou simplesmente fração. A fração quer dizer que reportamos algo em 2 partes iguais, esse 1/2 aí. E estamos considerando apenas uma delas. Escrevemos o número 1 em cima da fração e o número 2 embaixo dela. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Observa aqui. Aqui eu tenho um exemplo. Vamos imaginar que esse ciclo aqui, eu vou dividi-lo em 2 partes iguais. Então, olha só. Eu vou pegar uma parte dela aqui e vou destacar, vou pintar. Vamos imaginar que eu vou retirar isso aqui. Então, olha só como eu posso representar isso aqui na situação do Horácio, da Edith, do Eliseu e da Heloísa. Olha só, me diga, toda fração, ela tem esse tracinho aqui no meio, que vai dividir o número de cima do número de baixo. Vai ficar um número em cima e um número embaixo. Aqui, esse tracinho aqui significa divisão, certo? É o símbolo também da nossa fração. Na adição, você aprendeu que existe parcelas, né? Na multiplicação também eles têm os termos, todos têm os números. Na divisão tem o quociente, tem o divisor, dividendo, resto. Aqui também eles vão ter os nomes que eu já vou passar para você. Mas entenda onde os números ficam, em cima e embaixo, e por quê. Primeiro, quantas partes eu dividi aqui, esse meu exemplo? 1, 2. Então, as partes que ficaram divididas, eu escrevo sempre embaixo. Embaixo, eu vou chamar esse número aqui sempre de denominador. O denominador vai representar sempre a quantidade em que eu dividi essa figura aqui. Eu dividi em 2 partes, então o 2 fica embaixo, denominador. Agora, quantas partes eu pintei? 1. Então, o número 1 é a parte colorida, a parte que eu retiro. Então, 1 representa a parte pintada. 2, a quantidade de partes que eu dividi. O número de cima também tem um nome, e é importante que você lembre disso. Como é que eu chamo o número de cima? Nós chamamos de numerador, certo? Numerador é o número que foi pintado ou retirado. Vamos imaginar que aqui é um bombom e eu parti o bombom ao meio e tirei essa parte para mim. Então, a parte que eu pintei foi a parte que eu retirei, foi representada pelo número 1, que é o numerador. E o denominador foram as partes, a quantidade de partes que eu dividi igualmente. Como eu posso ler essa fração representada dessa forma? Eu posso ler como 1/2, o meio, o meia, ou metade. Então, eu posso ler como 1/2. Eu posso ler também como metade.
Tudo bem até aqui? Vamos para um outro exemplo. Aqui, eu vou tentar dividir esse exemplo aqui, isso, em 3 partes. Como então eu representaria essa minha fração? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pizza, dividi em 3. Quantas partes eu dividi aqui? 3 partes. Então, 3 partes vai ser o denominador. Ó, o denominador é o número que vai ficar sempre embaixo do tracinho que representa a divisão, o denominador. Vamos imaginar que dessa pizza eu retirei 3 pedaços, porque eu sou gulosa e comi 3 pedaços. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu comi esse pedaço aqui. Eu vou comer 2 pedaços, né? Então, fica muito para te agir. E comi aqui esse outro pedaço aqui também. Então, vamos lá. Então, eu dividi em 3 partes. 1, 2, 3. Está representado aqui no denominador. Quantas partes eu colori? Eu vou retirar para comer? 2. Então, a quantidade que eu colori representa o numerador. Vamos lá. Numerador. Certo? Como eu leio agora essa fração? O 2 representou a metade colorida, a quantidade colorida, e o 3 que está no denominador representou a quantidade que foi dividida essa figura. E eu vou ler, então, 2, eu vou escrever com uma cor diferente para destacar aqui. Então, agora eu passei a ter 2 terços. Se fosse 4 e aqui fosse 2, seria... E aqui, se fosse aqui, vamos trocar, vamos inverter aqui. Vamos imaginar que aqui eu tivesse 4 e aqui eu tivesse o número 9. Então, eu teria 4 nonos, certo? Se fosse aqui 3 e 3, vamos imaginar que eu comi 3 pedaços e dividi em 3. Ficaria 3 terços. Tudo bem até aqui? O que você precisa entender é que o número de cima, ó, o número de cima, nos 2 exemplos, representa a parte que foi colorida. Aqui, a parte que foi colorida, que é o numerador. A parte de baixo significa a quantidade que a minha figura foi dividida em partes iguais. É o denominador. 2 aqui foi o denominador. E o 3 nesse exemplo aqui, que é o denominador, 1, 2, 3, as partes divididas, certo? Essa explicação que eu tô dando para você é um pequeno exemplo que vai te ajudar, é uma introdução à fração, que vai te ajudar nos exercícios todos sobre fração que se encontra no seu livro. Inclusive, ele começa na página 47 e vamos trabalhar com fração até a página 56, até a página 56. Então, se você compreender o que é numerador, o que é denominador e o que eles representam, isso já vai te ajudar a responder todos os exercícios sobre fração que se encontra na sua apostila. Eu vou te dar mais um exemplo e depois vou deixar um videozinho também aqui ajudando você a responder os seus exercícios dessa página 47, 48 e assim por diante. Tudo bem? Então, vou apagar e vamos fazer mais outro exemplo para você não ficar com nenhuma dúvida. Se ainda fica dúvida, hoje a nossa live você poderá tirá-la.
Vamos lá, vou fazer um outro exemplo aqui. Vou dividir em partes iguais. Vamos representar essa fração e vamos escrever depois como nós faremos a leitura. Primeira coisa que eu pergunto a você: em quantas partes iguais a minha figura foi dividida? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Onde eu coloco o número 4? No numerador ou no denominador? Parabéns, você acertou. Aqui no denominador eu vou colocar o número 4, porque esse 4 representa as partes que eu dividi igualmente. 1, 2, 3, 4. 4 é o denominador. Ok. Agora, a fração precisa ter um número aqui em cima, certo? Então, vamos imaginar que eu vou colorir, imaginar não, faremos isso agora. Estou colorindo aqui 3 partes dessas figuras que eu dividi. Então, ó, quantas partes eu colori? 1, 2, 3. Então, 3 é o número que fica em cima. E nós chamamos esse número de cima de numerador. Numerador é o nome que fica na parte de cima. Embaixo é o denominador. O de cima, o numerador, representa a quantidade destacada. O denominador representa as quantidades, todas elas. E como nós faremos a leitura dessa fração? Simples. 3. Todos os numeradores, a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade que for. Embaixo, a gente faz uma leitura especial, a gente chama de seguindo aquela ordem, tá? Então, aqui eu tenho 3 quartos. 3 quartos. Quando o denominador for 10, 100 e 1000, eu vou explicar isso para vocês provavelmente no próximo volume, certo? E também, quando ele passa do número 10, a gente também chama diferente. Também eu vou explicar isso para vocês na próxima aula sobre fração que virá no volume 3, tá bom? Por enquanto, o que eu preciso que você compreenda é o que representa o numerador e o denominador e como nós lemos essa fração. 3 quartos, certo? 2 terços, 1 meio ou metade e assim por diante. Então, fica agora com o próximo vídeo que eu vou deixar aqui para que você possa responder e conferir aí os seus exercícios da página 47 e a página 48. Beijos e até daqui a pouco. Seção Diga aí. Você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas de que Eliseu precisa? Então, vamos colocar aqui o quadrinho do Eliseu. Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupas. Preciso de 3 pedaços de meio metro. E agora, hein? Quantos centímetros tem meio metro? Vamos pensar? Quantos centímetros tem em 1 metro? Em 1 metro, vocês já sabem que a gente tem 100 centímetros. Se a gente tem 100 centímetros em 1 metro, ele quer a metade, ele quer meio metro. Qual é a metade de 100? A metade de 100 é 50. Então, são tábuas de 50 centímetros, ok? Beleza? Vamos para a segunda pergunta ali. Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Então, vamos voltar lá para o quadrinho da Edith. Para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Em 1 quilo de farinha, a gente tem quantos gramas? 1000 gramas. Ela usa meio quilo, certo? Ali está falando 500 gramas. 500 gramas é meio quilo. Quantos pães ela consegue fazer, então, com meio quilo, com 500 gramas? Ela poderá fazer 2 pães pequenos, ok?
beleza? Então, agora a gente vai para a terceira questão. Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Ele está pedindo, ó, alguém pode trazer mais garrafas de meio litro? Em 1 litro, a gente tem quantos mililitros? 1.000. E ele está pedindo garrafas de meio litro. Então, cabem 500 mililitros, que é a metade de 1.000. Beleza? E agora, por último, em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? A médica falou que, ó, se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Então, a pessoa tem que chegar em meia hora. 1 hora tem quantos minutos? Isso mesmo, 60 minutos. Então, meia hora, que é a metade de 60, tem quantos minutos? 30 minutos. Então, ela deverá chegar em 30 minutos. Ok? Beleza? Agora, complete as frases. 50 centímetros é a metade de 1 metro. Ok? Agora, a letra B. 500 ml é a metade de 1 litro. Letra C. 500 gramas é a metade de 1 quilograma. E letra D, 30 minutos é a metade de 1 hora. Beleza? Tranquilo, né? Agora a gente vai lá para a página 48. Podemos representar a metade usando uma fração. Lemos meio, meia ou metade e escrevemos assim: Eliseu quer tábuas de meio metro. Edith faz 2 pães pequenos com meio quilograma de farinha. Horácio está pedindo garrafas de meio litro. Heloísa disse à paciente para chegar em meia hora, ok? Essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária ou simplesmente fração. No início deste volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais para mostrar que no nosso planeta tem muito mais água do que terra. Lembram dessa atividade, né? A fração meio quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais. Estamos considerando apenas uma delas, tá bom? Escrevemos 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço, ok? Quando a gente dividiu a Terra em 4 partes, dissemos que 1/4 do planeta é de terra e que podemos escrever assim: 1/4 do planeta é de terra. A fração 1/4 ela é usada para representar e para repartir algo em 4 partes iguais e a gente vai considerar só uma parte, tá bom? Beleza? Então, agora, para a gente exercitar isso que nós estamos aprendendo sobre fração, a gente vai para a seção lápis na mão. Exercício 1. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. Então, vocês têm ali uma fita, tá? De 1 metro e ela foi cortada em 4 partes, ok? Letra A. Escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura em cada corte. Então, antes da gente iniciar, 1 metro, ali está pedindo para vocês escreverem, né, as medidas em centímetros. Então, vamos pensar. 1 metro, ele tem quantos centímetros? O próprio nome já diz. Tem 100 centímetros. Então, essa fita tem 100 centímetros, certo? Primeiro de tudo, vamos achar o meio dessa fita. Tem uma tesoura que está cortando essa fita bem no meio. Que cor que é essa tesoura? É a tesoura vermelha. Então, lá na tesoura vermelha, qual é a metade de 100? 50. Então, lá na tesoura vermelha, ela está cortando essa fita bem no meio, em 50 centímetros. Então, se a gente cortar a fita bem ali, nós teremos 50 centímetros mais 50 centímetros, ok? Beleza? Agora vamos para a tesoura roxa. A gente tem ali, né, 50 centímetros até a vermelha, certo? Desse pedacinho, a tesoura roxa está cortando bem no meio. Qual é a metade de 50? 25.
25. Então, a tesoura roxa está cortando bem em 25 centímetros. E na outra parte, né, que também tem 50 centímetros, a tesoura azul está cortando bem no meio, 50 centímetros. Qual é a metade? 25, certo? Então, se a gente cortar bem ali onde está a tesoura azul, a gente vai cortar num total ali de 75 centímetros, certo? Entenderam? Então, agora vamos para a letra B. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio? E aí? Já falamos que cor que ela é? Vermelha. Letra C. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? Vamos lá. Se eu cortar essa fita em 4 partes e pegar apenas uma parte, nós teremos quantos centímetros? 25 centímetros, né? A gente vai cortar aquela parte do começo até a tesoura roxa, ok? Letra D. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Quantos cortes nós fizemos? Quantas tesouras a gente tem ali? 3, certo? Porque eu tenho a fita toda, se eu quiser cortar ela em 4 partes, eu vou precisar fazer 3 cortes. Tranquilo? Beleza? Então, resposta: 3 cortes. Agora a gente vai para a página 49. Exercício 2. Uma leiteria fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, a gente tem embalagem de 1 quilo, embalagem de meio quilo e embalagem de 1/4 de quilo, certo? Observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada uma. Então, comparando essas caixas, essas embalagens que a gente tem ali. 1 quilo é o total, certo? Quer dizer que eu peguei um inteiro. Qual é a embalagem maior que tem ali? É a primeira. Então, a primeira embalagem é a embalagem de 1 quilo, certo? Qual é a embalagem que parece ser metade dessa embalagem grande? A última. Então, a última embalagem é a embalagem de meio quilo, porque ela é a metade daquela embalagem grandona, certo? Agora sobrou a embalagem de 1/4 do quilo. É a embalagem, vamos supor que a gente pegou essa embalagem grandona de 1 quilo e dividiu ela em 4 partes, tá bom? É essa embalagem de 1/4 do quilo, que é a embalagem que está no meio, ok? Beleza? Então vamos para o exercício 3, ainda na página 49. Ontem, Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje, ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 mililitros, ok? Complete corretamente estas frases usando frações. Letra A. Cada uma das jarras tem. Se ela pegou 1 litro e dividiu em 2 jarras, quer dizer que cada jarra tem meio litro, certo? Porque meio mais meio, 1 inteiro. Letra B. A capacidade de cada copo é igual a 1/4 do litro, porque nós vimos ali na afirmação que ela dividiu esse refresco de maracujá de 1 litro em copos de 250 ml, certo? 250 ml mais 250 ml, 500, mais 250, 750, mais 250, 1 litro. Então, é como se ela precisasse de 4 copos, ok? Beleza? Exercício 4. Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. Então, vamos lá. Junte 1.500 ml de água ao conteúdo desta garrafa para fazer um delicioso suco de manga. E aí tem lá suco de manga concentrado, contém 500 ml, certo? Então, vamos lá. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras no espaço a seguir. A garrafa contém 1 litro de suco de manga? O que vocês acham? A garrafa contém 1 litro? Não, né? A garrafa contém 500 ml, ok? Então, falso. A garrafa contém
meio litro de suco ou 500 ml de suco, beleza? 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? O que vocês acham? É, né? Porque 1 litro de água tem quantos ml? 1.000, certo? Então, verdadeira. 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água? Sim, né? 1 litro de água tem 1.000 ml, 1.000 mais 1.000, 2.000, que seriam 2 litros, certo? Beleza? Mas não chega a tudo isso. Você vai precisar de 1.500 ml de água, juntando com aqueles 500 ml que vem no suco concentrado, para você fazer esses 2 litros de suco, ok? Então, 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água? Sim, verdadeiro. Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro de água? Também verdadeiro. Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? Não, né? A gente vai obter quantos litros de refresco? 2. Então é falsa. Seguindo a receita do rótulo, teremos 2 litros de suco. Beleza? Agora, exercício 5. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro. Escreva 2 frases usando a fração meio e 2 frases usando a fração 1/4. Essa é com vocês, tá bom? Então, pausa o vídeo, vão lá e escrevam para mim aí 2 frases usando meio e 2 frases usando 1/4, ok? Depois volta aqui que eu vou mostrar para vocês algumas maneiras. Voltando então. Existem várias possibilidades de resposta para a metade na atividade 5. Entre elas, a moeda de R$ 1. A moeda de R$ 1 vale metade da nota de R$ 2, certo? A nota de R$ 50 vale metade da nota de R$ 100. E há apenas 3 possibilidades de escrever relações para 1/4. Por exemplo, a moeda de 25 centavos vale 1/4 da moeda de R$ 1. A moeda de 50 centavos vale 1/4 da nota de R$ 2. A cédula de R$ 5 vale 1/4 da nota de R$ 20. Ok? Beleza? Aí aqui eu coloquei algumas informações para vocês. Ó. R$ 12 representam 1/4 de R$ 48. R$ 6 representam metade de R$ 12. 5 centavos representa 1/4 de 20 centavos. Ok? Agora, exercício 6, lá na página 50. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Então, vocês poderiam escrever na letra A, por exemplo, quantos quadradinhos a gente tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, vocês poderiam escrever 4/8, beleza? Só que seria a mesma coisa que eu escrever meio. Tá com dúvida? Coloca na calculadora. 4 dividido por 8, veja quanto dá. Depois, coloque 1 dividido por 2 e veja quanto dá. Vai dar o mesmo resultado, porque as duas frações estão corretas, tá bom? Se vocês observarem logo de cara, dá pra gente ver que tem metade da figura pintada, né? Então, tem metade da figura pintada na letra A, na letra B e na letra C também, ok? Então, vamos para a letra D. Você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Dá na mesma. Será que dá para pintar essa mesma fração de outro modo? Tente representar essa fração na figura à esquerda. Depois, descubra se alguém da turma fez diferente de você e copie na figura à direita. Então, agora, vocês vão fazer essa atividade, tá? Vocês farão nessa figura que está na esquerda e vocês vão pedir para um adulto que está assistindo esse vídeo com vocês para fazer na outra figura e aí vocês vão comparar, tá bom? Vocês precisam pintar metade dessa figura de um jeito diferente do que está pintado ali na letra A, na letra B e na letra C. E depois vocês vão discutir com esse adulto se a figura de vocês ficou igual ou diferente e por que ficou igual ou diferente, ok? Beleza?
Então, pausa o vídeo e vai lá fazer a letra D. Voltando aqui, a gente vai agora para o exercício 7. Exercício 7, pinte 1/4 de cada uma das figuras. Essa é muito fácil, tá? Então, a letra A, vocês vão completar ali a figura, tá? Que tá faltando completar o círculo. Então, vou pedir para vocês completarem. E aí, vocês vão pintar 1/4 dessa figura. Ela já está dividida em 4 partes, certo? E aí, vocês vão pintar uma parte. A letra B, mesma coisa, ela já está dividida em 4 partes. Quantas partes vocês irão pintar? Uma parte. Letra C, mesma coisa, já está dividida certinho em 4 partes. Quantas vocês vão pintar? Uma só. E aí não importa qual parte vocês vão pintar, tanto faz, tá? Pintem uma parte diferente da que eu pintei aqui no vídeo, tá bom? Letra D, mesma coisa. Tranquilo, né? Exercício 8. Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Muito fácil, né? Ela comprou uma barra de chocolate, ela dividiu em 4 partes e ela vai comer uma parte por dia. Então, ela vai demorar 1, 2, 3, 4 dias, certo? Então, resposta vai levar 4 dias, ok? E aí a gente vai para o exercício 9, lá na página 51. Leia os quadrinhos. Tereza, dê a metade para o José. Aí a Tereza ficou pensando, pensando e deu uma parte lá para o José, ó. Marque a afirmativa correta. Será que ela deu a metade mesmo? A mãe lá, ó, falou para ela dar a metade para o José. Mas olha quantos quadradinhos tem. Vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 quadradinhos, né? Esse chocolate aí que ela ganhou. E quantos quadradinhos ela deu para o José? 1, 2, 3, 4. Que espertinha, hein? Será que ela deu metade? Acho que não, né? Vamos lá para as alternativas? Marca a alternativa correta. Tereza deu metade da barra para o José? Não, né? A Tereza ficou com mais de meia barra? Ficou bem espertinha essa Tereza, viu? Então, e a Tereza deu mais da metade para o José? Não. Então, a alternativa correta é a alternativa que está ali no meio, ó. Tereza ficou com mais da metade da barra para ela. Muito espertinha essa Tereza. Agora, exercício 10. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas? E se repartir 5 partes iguais e considerar uma delas? Depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. Então, eu quero que agora vocês escrevam como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 e pegar só uma parte. Ok? E vocês também vão escrever a fração quando a gente pega um total, uma coisa inteira, divide em 5 partes e pega uma só. Ok? Pausa o vídeo e vai lá fazer esse exercício. Depois volta aqui comigo. Voltando então. Vamos ler o texto a seguir e verificar se a conclusão de sua turma combina com ele. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, a gente vai escrever 1/3, certo? A gente coloca o 1 em cima, coloca a barrinha de divisão, tá? Fração é divisão. Então, a gente vai colocar essa barrinha, que significa divisão, e o 3 embaixo, ok? Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes, nós escrevemos 1/5, o 5 embaixo e o 1 em cima daquela barrinha de divisão. Tranquilo? Beleza? Foi isso que vocês colocaram ali no exercício 10? Agora, exercício 11. Em cada item, pinte a fração indicada. Muito simples, certo? Letra A, 1/5. Nós temos uma figura dividida em 5 partes e a gente precisa pintar quantas? Uma parte, certo? Porque essa figura está dividida em 5, 1/5, e eu vou pegar uma parte. Então, ó, pintei lá para vocês.
tanto faz qual parte vocês vão pintar. Pintem uma diferente da minha, tá bom? Letra B, metade. Então, vamos lá. Nós temos quantos bombons? 4, certo? E a gente tem que pintar metade deles. Então, a gente vai pintar 2 bombons, tá bom? A gente também poderia escrever 2 quartos, tá bom? Então, se eu escrevesse ele 2 quartos, também estaria correto. O valor é o mesmo, tá? Quer ter certeza? Coloca lá, digita na calculadora. 2 dividido por 4, veja quanto dá. E depois coloque 1 dividido por 2 e veja quanto dá. Vai dar a mesma coisa, porque as frações são iguais, tá bom? Letra C, 1/3. Nós temos 3 bombons e a gente vai pintar quantos? 1. Muito bem. Letra D, 1/3. Nós temos uma figura já dividida em 3 partes. Vamos pintar uma parte. Pintem aí uma parte diferente da minha. Letra E, 1/4. Nós temos 4 balas e a gente vai pintar uma bala. F, 1/5. Nós temos realmente 5 balas e a gente vai pintar uma só. Letra G, metade. E a gente tem 2 pirulitos, a gente vai pintar um só. E H, 1/4. Nós temos 4 bombons e a gente vai pintar um só. Ok? Beleza? Exercício 12. Se 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora? Essa é fácil, né? É só a gente pegar os 60 e dividir por 2, dá 30. Então, em meia hora tem 30 minutos. Letra B, 1/3 de hora. A gente vai pegar os 60 minutos, dividir por 3, que é 20. Então, em 1/3 de hora, a gente tem 20 minutos. Letra C, 1/4 de hora. A gente vai pegar 60 minutos, dividir por 4, que dá 15. Então, 15 minutos. E 1/5 de hora, 60 minutos, dividido por 5, dá 12 minutos. Ok? Exercício 13. Se repartimos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Vamos lá, ó. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 ml é 1 litro. Então, quantos copos a gente usou? 5 copos, certo? É só a gente pensar 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, que dá 1000, ok? Então, o cálculo pode ser feito mentalmente, somando 200 sucessivamente até chegar em 1000. A cada 200 somados deve ser feita uma anotação. Então, nós temos 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, que é igual a 1000. Então, usaremos 5 copos de 200 ml, ok? Que fração do litro cada copo representa? Nós pegamos 1 litro e dividimos em 5 partes. E ele quer saber uma parte, um copo, certo? Então, representa 1/5 do litro. Exercício 14. Bruno trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja. Que delícia! E marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços, todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Muito fácil, né? Em quantas partes ela dividiu o bolo? 5 partes. E quantas ela está pegando ali? Uma só. Então, 1/5 do bolo está sendo servido.